Bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no nosso espaço. Hoje o nosso foco é A Hora da Estrela, né? Um texto, assim, fundamental, impactante da Clarice Lispector. Para nossa análise, a gente separou uns trechos do próprio livro, sabe? Incluindo a dedicatória, partes importantes da história, e também estamos usando o pós-fácil analítico do Paulo Gurgel Valente, que era filho dela, né? O que dá uma perspectiva bem interessante. A nossa ideia aqui é tentar mergulhar na complexidade da Macabeia, essa personagem tão singular. E também entender melhor essa figura do narrador, o Rodrigo SM, que às vezes parece a própria Clarice, né? E claro, tentar desvendar as camadas de significado do livro, vendo como ele dialoga com a realidade social, talvez até com a vida da Clarice. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Olha, é importante, para a gente começar, situar A Hora da Estrela. Foi uma das últimas obras que a Clarice publicou. Ela é muito conhecida pelo estilo introspectivo, né, aquele mergulho fundo na consciência. Mas, curiosamente, neste livro, o próprio narrador, o Rodrigo SM, ele avisa que é uma narrativa, ele usa as palavras tão exterior e explícita. Isso já coloca a gente diante de uma tensão bem interessante que atravessa o livro todo, sabe? Essa relação entre o mundo interior, a ficção e a realidade social lá fora. Sim, e essa tensão já aparece logo de cara na dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Ali, esse narrador, Rodrigo SM, ele se apresenta e já expõe a dificuldade que ele tem para narrar. Ele solta umas frases tipo: só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Ou confessa direto: o que me atrapalha a vida é escrever. Tem uma coisa quase física também, né? Quando ele diz: não sou um intelectual, escrevo com o corpo. E ele parece até meio sem graça de falar com o leitor. Escrevo neste instante com algum prévio pudor por vos estar invadindo. O que é realmente fascinante aí é essa fusão, quase uma sobreposição total entre a autora e a voz do narrador, né? O Rodrigo SM não é só alguém contando uma história, ele é parte crucial dela, talvez o centro nervoso mesmo. Ele está o tempo todo pensando sobre o ato de escrever, é uma metalinguagem constante. Quer dizer, a própria escrita vira um dos temas principais. E a relação dele com a Macabeia é intensa, assim, beirando a obsessão. Ele mesmo admite, né? Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. E nesse processo todo ele não tem medo de mostrar as próprias fraquezas. Os conflitos sobre narrar, sobre quem ele é. Aquela pergunta que ele joga é muito forte. Quem já não se perguntou: sou um monstro ou isto é ser uma pessoa? E essa honestidade dele é brutal mesmo, né? Chega a tocar na posição social, moral dele. Ele fala: sou um homem que tem mais dinheiro do que os que passam fome, o que faz de mim, de algum modo, um desonesto. Essa autoconsciência do narrador, essa exposição das contradições dele, é um fio que guia a gente pela narrativa toda, não acha? Parece que ele precisa se justificar tanto quanto precisa contar a história da Macabeia. Sem dúvida. Ele se coloca ali, né, tão complexo quanto a personagem que ele tenta decifrar. E essa personagem é a Macabeia, a protagonista. Ou talvez, como muita gente vê, a anti-heroína. O narrador descreve ela com uma crueza que choca um pouco, né? Moça nordestina, incompetente para a vida, diz que ela mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem e inócua. As comparações são duras, né? Café frio, corpo cariado. São pinceladas que, assim, de primeira, parecem quase desumanizar ela. Mas é aí que tá. Parece que é justamente nessa crueza que a personagem ganha força, né? Como se essa falta de verniz revelasse algo essencial. Exatamente. É nessa descrição, assim, nua e crua, que está o poder simbólico da Macabeia. O pós-fácio do Paulo Gurgel Valente, que traz essa visão mais próxima por ser filho da Clarice, reforça essa leitura. Ele vê a Macabeia como uma representante dos excluídos, sabe? Dos invisíveis na cidade grande, aqueles que o tal progresso deixa para trás. O Valente fala que a vida é cruel, injusta e dramática para os excluídos. E a história dela confirma isso, né? Veio do sertão de Alagoas, órfã, criada por uma tia beata e super violenta. Ela parece não ter muita consciência de si, como o narrador nota. Se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu,
cairia estatelada. A existência dela é descrita como mínima, quase só biológica. Ela somente vive, inspirando e expirando. E é bem nesse ponto que a personagem fica ainda mais intrigante. Porque, apesar dessa vida que parece vazia, sofrida, sem quase nada, a Macabea tem os momentos dela, os pequenos prazeres secretos. Adora ouvir a rádio relógio para saber a hora certa e cultura, coleciona anúncios de jornal, sabe? Recortados, como se fossem tesouros. Tem aquela paixão específica por goiabada com queijo, usa um batom vermelho forte, quase gritante, mesmo roendo as unhas. E tem uma fé dentro dela quase inexplicável, uma crença de que basta acreditar. O narrador até fala que ela tem momentos de estado de graça. É essa contradição, né, entre a miséria por fora e esses lampejos por dentro que faz ela ser tão desconcertante e memorável. Perfeitamente colocado. E essa contradição leva a gente àquela pergunta que o próprio narrador faz, talvez ecoando a nossa impaciência, né? Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? É uma pergunta quase inevitável diante da passividade dela. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma resiliência ali, silenciosa, quase teimosa. Essa passividade convive com uma espécie de fé inabalável, uma aceitação que o narrador até compara com santidade, quando diz que na pobreza dela ele toca na santidade. É uma figura que escapa de julgamento fácil, sabe? Obriga a gente a olhar além. E as relações que ela tem, mesmo poucas e rápidas, também mostram essa condição complexa dela. O encontro com o Olímpico de Jesus é um exemplo forte. Começa debaixo de chuva, né? Um encontro meio fadado a acontecer. 2 nordestinos perdidos na cidade. As conversas são truncadas. Aquele pois é o quê? Mas logo a gente percebe a ambição, a crueldade nele. Ele sonha em ser deputado, mostra um dente de ouro como status, né? E na hora de dispensar ela, solta aquela frase horrível. Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. O Olímpico funciona como um espelho distorcido da Macabeia, né? Ele se apresenta como metalúrgico, buscando uma identidade, um status que ele não tem de verdade. Esconde um passado violento, a gente sabe que ele matou um homem no sertão, que roubou um relógio. Enquanto a Macabeia é quase pura passividade, ele é movido pela ação, mesmo que seja uma ação torta, egoísta. A troca dela pela Glória é bem simbólica disso. A Glória é a carioca da gema, descrita como material de boa qualidade. Representa para ele uma chance de subir na vida. O pós-fácil ainda traz aquela curiosidade sobre o nome olímpico, que pode ser uma oposição aos macabeus da Bíblia, né? Ligando com Macabeia e a Jesus, e o sobrenome inventado, Moreira Chaves. E, claro, a ironia que o Valente aponta, a marca da máquina de escrever da Clarice era Olímpia. São pequenos detalhes que enriquecem a leitura, né? E a Glória, a colega de trabalho que rouba o namorado, mas depois parece sentir um remorso ou talvez curiosidade e tenta se aproximar. Convida a Macabeia para aquele lanche farto na casa dela, um lanche de rico, né? Com guardanapo de pano, que acaba fazendo a Macabeia passar mal, coitada. E é a Glória que sugere a consulta na cartomante, né? Abrindo caminho pro clímax da história. O contraste entre as duas é enorme. Glória é roliça, tem a força da mulatice, família estabelecida, pai açougueiro, e a Macabeia é a própria fragilidade. Mas antes de chegar na cartomante, tem outro encontro que diz muito sobre o lugar da Macabeia no mundo. É a consulta médica. Aquilo é um retrato do descaso, da indiferença social. O médico é descrito como gordo, suado, cheio de tique. É quase uma caricatura da falta de atenção. O diagnóstico, começo de tuberculose pulmonar, é dado assim, com tédio. E as recomendações, totalmente fora da realidade dela. Comer espaguete bem italiano ou procurar um psicanalista. É um momento que expõe de forma muito crua a distância entre as classes e a falta de empatia do sistema com os mais vulneráveis. Essa busca por uma resposta, né? Uma saída, mesmo que seja ilusória, leva finalmente a Madame Carlota. A descrição dessa visita é outro ponto alto. A cartomante
ex-prostituta, naquele apartamento com luxo de plástico amarelo. Ela relembra as histórias do mangue, da vida supostamente fácil, e de repente vira a chave e lança aquelas previsões bombásticas para Macabeia. A vida dela vai ter uma revolta total. O Olímpico vai voltar arrependido, mas ela não deve aceitar, porque ela vai casar com um estrangeiro rico, loiro chamado Hans. E ainda fala, e tem mais, um dinheiro grande vai lhe entrar. É fascinante como a esperança brota justamente dessa figura marginal, né? O pós-fácil conta que a Clarice, na época que escrevia o livro, frequentava mesmo uma cartomante, Dona Nair. Isso adiciona uma camada biográfica interessante. A Madame Carlota, com aquele passado e presente à margem, se torna portadora de uma esperança, sim, avassaladora para Macabeia. Ela sai de lá se sentindo, como diz o narrador, grávida de futuro. Isso levanta uma questão importante, né? Sobre onde os excluídos buscam sentido, salvação, muitas vezes nessas figuras e nesses sistemas de crença que também estão fora do circuito oficial. Tem uma ironia profunda aí, mas para Macabeia, naquele momento, é uma faísca de possibilidade real, talvez a primeira da vida dela. E essa esperança recém-descoberta, essa sensação de futuro, é o que torna o final tão brutalmente irônico e trágico. A Macabeia sai da casa da cartomante nas nuvens, sentindo que a vida dela, de fato, vai mudar completamente. Ainda meio tonta com a revelação, atravessa a rua e é atingida com violência por um carro de luxo, um Mercedes amarelo. O narrador descreve como enorme como um transatlântico. E ele, que acompanha tudo, reage com uma impotência quase divina, né? Vou fazer o possível para que ela não morra. Sim, o atropelamento é um momento carregado de simbolismo. O carro de luxo, Mercedes, a cor amarela, a possível associação irônica com Hans, o estrangeiro rico que tinha acabado de ser previsto. O pós-fácil do Valente sugere uma leitura ainda mais densa e sombria. Ele conecta o Mercedes alemão ao passado do Terceiro Reich e interpreta o atropelamento da Macabela judaica do sertão, uma alusão às origens da Clarice, como um tipo de holocausto no Rio de Janeiro. Uma crítica velada, mas muito potente. Os momentos finais da Macabeia ali no asfalto são ambíguos, intensos. Ela encolhida em posição fetal, os olhos piscando sem parar como se tentasse registrar algo, murmura aquela frase enigmática, quanto ao futuro, e aí um vômito de sangue que o narrador interpreta, paradoxalmente, como vitória. E logo depois, o anúncio final. Macabeia morreu. Então, essa seria a hora da estrela dela. Esse instante final, essa morte violenta no meio da rua. Seria uma espécie de glória trágica, a única, transfiguração possível para uma vida tão apagada. O momento em que ela finalmente se torna visível, mesmo que seja no último suspiro. Essa é uma das interpretações mais fortes, sim. A morte como ápice, o instante em que aquela vida mínima, quase invisível, ganha uma dimensão trágica e, ao mesmo tempo, luminosa. Ela se torna, como o narrador sugere ao falar da hora da morte, uma brilhante estrela de cinema. É a concretização da única profecia que realmente importava, a da mudança radical, ainda que da forma mais trágica e inesperada. É o ponto final que, de certa forma, ilumina a trajetória toda. E como isso tudo se amarra com os temas maiores que a Clarice explora no livro e na obra dela em geral? O pós-fácil do Valente ajuda a conectar essas pontas, sabe? Ele destaca a crítica social forte no livro. A fome, a miséria, a exclusão na cidade grande indiferente, a alienação do indivíduo esmagado pela máquina urbana. Mostra também as conexões, sempre sutis na Clarice, entre a ficção e a biografia dela. A infância pobre no Nordeste, as raízes judaicas, o engajamento social que, embora não seja panfletário, está ali na obra. Além disso, o livro explora de forma radical a questão da identidade ou da falta dela, né? Da dificuldade de se definir, os limites da linguagem para expressar a realidade crua, especialmente a do outro, e a condição humana na forma mais essencial, mais despojada. O Valente até compara a Macabeia com figuras como Macunaíma, do Mário de Andrade, e o Abaporu, da Tarsila, sugerindo que ela também encarna uma face dessa identidade brasileira
complexa, marginal. É uma obra que confronta a gente em muitos níveis. E o próprio narrador, Rodrigo S.M., parece personificar essa luta constante pela verdade, mesmo admitindo que é difícil, quase impossível. Ele diz que a verdade é sempre um contato interior e inexplicável. Ele se debate para representar a realidade da Macabeia, sabendo que as palavras podem não dar conta, que a vida dela é uma matéria opaca, difícil de penetrar e traduzir. Então, fazendo uma retrospectiva rápida na nossa conversa, a gente percorreu a trajetória da Macabeia, essa figura de existência mínima, quase invisível, marcada pela pobreza, pelo desamparo, mas com aqueles lampejos surpreendentes de alegria, de fé. Acompanhamos a narração angustiada do Rodrigo S.M., lutando com a escrita, com a identidade, com a personagem que o acusa. Vimos como o livro tece essa crítica social, às vezes sutil, às vezes cortante. E chegamos nesse final impactante que mistura a tragédia urbana com uma espécie de transcendência sombria, enigmática. E talvez a reflexão que fica, né, que ecoa do texto e da análise que a gente viu, seja essa. Se a Macabeia morreu, como o narrador garante, mas a história dela, a presença incômoda e silenciosa, continua ressoando na gente. Qual é, afinal, o peso da luz que ela e tantas outras vidas anônimas, invisíveis, projetam sobre a nossa realidade? O que essa existência, que era quase nada, usando a expressão do narrador, nos obriga a enxergar sobre nós mesmos, sobre o mundo? É uma pergunta poderosa para a gente continuar pensando. Agradecemos a companhia nessa exploração de Hora da Estrela. Deixamos no ar essa questão final do narrador, qual é o peso da luz, e aquela última e surpreendente afirmação dele, quase um sussurro de presente. Não esquecer que, por enquanto, é tempo de morangos. Sim,